E aí, de novo, gente. Nós já vimos, né, algumas situaçõezinhas sobre função de logaritmo na aula. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu vou voltar a falar sobre isso novamente. Uma função logarítmica é quando a gente tem um número real b que seja positivo e diferente de 1. Lembrem da condição da base. Tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1, para respeitar as condições, né? Chamamos de função logarítmica a função que vai dos reais positivos diferente de zero até nos reais. E o que é esses reais positivos diferente de zero? Né? Isso aí a gente está falando sobre onde é o domínio e onde é a imagem. Esses valores para x, eles precisam ser positivos e diferentes de zero. Então, eles têm que ser maiores que zero. Então, essa função logarítmica, ela é dada por log de x na base b, onde essa b é qualquer número, desde que ele seja positivo, né, um número real positivo e diferente de 1. Então, pelas condições que a gente acabou de falar, a base é positiva diferente de 1 e o logaritmo é positivo. Com isso, a gente decide o domínio da função logarítmica. Domínio não é os valores que x pode assumir? Então, o domínio são os x pertencentes aos reais com valores de x maiores que zero. Então, positivos. E aí, lembrando que na função logarítmica também temos que reparar a condição da base, ok? Vamos montar um gráfico de uma função logarítmica com a base sendo 2. 2 é positivo, é diferente de 0, é diferente de 1, então podemos fazer esse gráfico, né? Então, vamos para o primeiro valor. O primeiro valor que a gente vai usar é 1/4, que leva no menos 2, né? Porque se eu substituir o x aqui por 1/4, o f de x vai dar para o menos 2, porque log de 1/4 na base 2 é menos 2. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Porque esse sinal de negativo, ele inverte a base. Então, invertendo a base dá 1 sobre 2 e eleva a 2. 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Então, a gente chega que log de 1/4 na base 2 é menos 2. Próximo valor, o valor meio. O valor meio vai levar no menos 1, porque log de meio na base 2 é igual a menos 1, já que 2 quer dizer elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, né? Só inverter a base e elevar a 1. Próximo valor, 1. Então, o log de 1 na base 2 é 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Próximo valor é o 2. O log de 2 na base 2 é o próprio 1, porque todo log, quando logaritmando é igual à base, o resultado vai ser 1, porque 2 elevado a 1 é o 2. E log de 4 na base 2 é 2, porque 2 elevado a 2 vai dar 4. E o último valor, 8. Então, log de 8 na base 2 é o 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Vamos montar esse gráfico agora. Coloquei a montagem do gráfico como animaçãozinha aqui para vocês irem vendo. Coloquei todos esses 6 pontos no gráfico e eu vou colocar um play na animação para vocês verem ele ir sendo montado mesmo. Todos os pontos estão marcados no gráfico. Aí a animaçãozinha aí vai juntar os pontos. Ali ficam uns espacinhos, mas é por causa do programa. Reparem que o gráfico tá aí, prontinho, ok? Então, olha só, o gráfico, como nós vimos, só tem valores para x maior que zero, porque o x tem que ser positivo, né? Log de x na base 2, esse x tem que ser positivo. Então, ele está sempre para a direita do eixo y, está sempre no primeiro e no quarto quadrante. A base era 2, 2 é um número maior que 1, né? Então, a base é ok. E o gráfico era crescente, reparem que ele era crescente, né? O visor ficou espelhado aqui, mas ele é crescente, ele está crescendo da esquerda para a direita. Nós vamos montar outro gráfico agora, só que para a função log de x na base 1/3. 1/3 é menor que 1, mas é maior que 0. É diferente de 1, então nós podemos fazer esse gráfico. Vamos lá, o primeiro valor que a gente tem é o valor
Então, vamos que o primeiro valor aqui vai ser 1 sobre 27. Então, log de 1 sobre 27 na base 1/3. Qual o número que eu elevo 1/3 para dar 1 sobre 27? É o 3, porque 1 elevado a 3 é 1 e 3 elevado a 3 é 27. Então, esse número é o 3, né? Então, vamos para o próximo ponto, que é o ponto 1 sobre 9. Então, log de 1 sobre 9 na base 1 sobre 3 é 2, porque 1 sobre 3 elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, 3 elevado a 2 é 9. Então, o log de 1 sobre 9 na base 1 sobre 3 é 2. Próximo ponto, 1 sobre 3. 1 sobre 3 elevado a 1 é igual a 1 sobre 3, né? Então, o log de 1 sobre 3 na base 1 sobre 3 é 1. 1 sobre 3 elevado a 1 é 1 sobre 3. E aí, a gente tem o log de 1 na base 1 sobre 3 é igual a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 sobre 3 elevado a 0 é igual a 1. E o log de 3 na base 1 sobre 3 é o menos 1, porque 1 sobre 3 elevado a menos 1, o sinal de negativo no expoente inverte a base, então fica 3 sobre 1, né? Mas 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Então, o log de 3 na base 1 sobre 3 é menos 1. E o último valor é o nosso 9. O log de 9 na base 1 sobre 3 é menos 2. Por quê? Menos 2. Porque 1 sobre 3 elevado a menos 2 é 9. O sinal de negativo inverte a base. Então, fica 3 sobre 1, que é próprio 3, elevado a 2. E 3 elevado a 2 é 9. Temos esses 6 pontinhos. Fiz da mesma coisa do gráfico anterior, né? Coloquei os pontinhos lá e depois a gente tem uma animação para assistir. Então, tá aí os 6 pontinhos colocados aí, ok? Com os valores de x e y e a animaçãozinha montando o gráfico. Esse inicial, que eles ficam com uma bolinha separada, é só por causa do programa mesmo, que ele vai um pouco mais rápido, mas aí dá para ver de marrom o gráfico montadinho. Reparem que só tem valor para x maior que 0, porque é o nosso domínio, então o gráfico também está para o lado direito do eixo y, no primeiro e no quarto quadrante. A base é 1/3. 1/3 é maior que 0 e menor que 1. E é diferente de 1 e maior que 0. O gráfico é decrescente. Então, reparem que quando a base era maior que 1, que era nosso 2, o gráfico ficou crescente. Quando a base era menor que 1, maior que 0, o gráfico era decrescente. Daí a gente tira algumas propriedadezinhas dos gráficos das funções logarítmicas. Ele se localiza à direita do eixo y, porque os valores de x têm que ser positivos para o domínio ser satisfeito. Ele corta o eixo x no ponto de abscissa 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando a gente eleva esse número a 0, o y é igual a 0. Então, é o valor que corta o eixo x, é a nossa raiz. Sempre vai ser no valor 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. É crescente quando a base é maior que 1, exemplo do nosso gráfico quando a base era 2, e é decrescente quando a base está entre 0 e 1, exemplo do nosso gráfico da base 1/3.